Tarde, boa noite, quase boa noite, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tudo bom? Mais um momento de estarmos aqui conversando sobre Reiki. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, mais um encontro aqui com vocês. E hoje eu vou estar acompanhada, mas não só de vocês. Hoje eu vou trazer a Gisele, que é outra mestre de Reiki, e nós vamos estar aqui falando sobre Reiki à distância. Então, já vão preparando as perguntinhas. Oi, Gi, Gi já chegou. Deixa eu chamar você, Gi. Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Opa, botão errado. Gisele, sejam todos muito bem-vindos aqui nessa live de hoje. Boa tarde, boa noite, né, para alguns. Olá, Oiê! Como é que vocês estão? Boa tarde! tudo bom com você? Tudo, e você? Como está? Tô bem, graças a Deus, tudo tranquilo, na paz, né? Já vamos Que começar. delícia! Sejam todos muito bem-vindos Vocês a estão me mais. ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Todos bem-vindos! Ai, que delícia! Nem consigo falar todos os nomes, é muito bom. É, né? Sou suspeita, adoro isso. Que a gente não consegue falar todo mundo, né? Mas sintam-se todos acolhidos nesse momento aqui, né? Que hoje eu vim conversar com a Gia sobre. Reiki à distância! É, Olha, eu trouxe aqui uma cola para vocês verem. Ontem a gente fez o envio e aí eu trouxe minha colinha, tá cheia, só para vocês terem uma ideia, com todos os nomes que fizeram solicitações. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Estamos na nona página do mês de março e ainda temos mais uma semana aí pela frente, mais um uhum. período de recebimento de nomes e aí depois a gente descarta e começa tudo de novo. Ai, Gente, obrigada pela presença de vocês todos. Sejam bem-vindos. Façam as perguntas de vocês, colocações, fiquem super à vontade com relação a isso. Se já quiserem perguntar alguma coisa, não tem problema e a gente vai tentando responder todo mundo no decorrer desse caminho, tá bom? deixa eu dar uma dica aqui, porque aí já facilita até a gente poder ajudar todos. Tem um Sim, botão aqui com a bolinha e o pontinho de interrogação que ali a gente consegue ver melhor. é Porque aí eu verdade. Que não perde, né? pergunta na tela. Então, vocês já podem ir deixando as suas perguntas ali, que aí a gente vai vendo aqui nos comentários, mas como às vezes passa muito rápido, pode passar algum. E aqui a gente Exatamente. não foi lido, fica melhor. Então, bora começar? Eu Tá? queria ver a primeira orientação, na verdade, né, a respeito do reiki, que a gente tem oficial, do reiki tradicional, é para poder fazer, a gente tem os níveis, e aí nós temos nível um como um atendimento presencial, então a pessoa vai fazer a autoaplicação e começa, depois daqueles 21 dias de autoaplicação, pode fazer em outra pessoa, mas vai estar sempre vinculado a estar no momento, no ambiente, é um atendimento presencial. A partir do nível 2 que se inicia o processo do atendimento à distância. Então, para quem tem alguma dúvida com relação a isso, eu nem ia falar essa parte, mas eu vi uns comentários aqui, acho que foi da Silvia, não tenho certeza. Inclusive, quero saber se ser reiki nível um e não praticar me faz mal. Eu já te falo sobre isso, tá, Silvia? E aí, a partir do nível 2, a gente começa a fazer essa aplicação acontecendo, podendo ser feita à distância.
E para isso, nós temos vários recursos e possibilidades, e a gente também tem essa diversas maneiras de fazer, e a capacidade vai se ampliando a cada novo nível. Então, quando a gente tem o nível 3, a gente já consegue lidar com grandes grupos, já grupos de grandes sofrimentos, no mestrado mais ainda, e aí vai tendo nivelamentos de acordo com a sua formação, a forma de aplicação disso. Eu acho que aqui é um primeiro começo para vocês entenderem uma divisão mais simples aí do Reiki para quem ainda está no nível 1, que ainda tem algumas dúvidas, que não sabe qual é o passo a passo do que vem pela frente. Por enquanto, a gente vai começar falando sobre isso. Ficou alguma dúvida daqui? Cássia, quer me complementar em algo sobre isto? Não, assim, é bom deixar claro, porque assim, a gente está trazendo hoje, né, a questão do reiki à distância, e que isso é possível, né, como a gente falou, no nível 2. Mesmo a pessoa sendo reikiana nível 1, tendo, né, sendo sintonizada no primeiro símbolo, precisa dos outros dois, né? Eu também vi aqui que tem outras perguntas do nível 1, a gente vai responder, Uhum, mas assim, nesse nível 1, a pessoa foca nela e em aplicações presenciais, além de aplicar em cachorro, planta, comida, enfim, você tem toda a habilidade. E é no nível 2 que tem todas as técnicas, procedimentos para você fazer a aplicação de reiki à distância, né? Com os três símbolos, o reikiano, né, já consegue se tornar apto, né, habilitado para poder fazer esse tipo, né, de reiki, vamos dizer assim, se a gente for denominar, né? Mas pode uhum. pedir, fica à vontade. Não, pode continuar. O que eu ia só responder, deixa eu pegar agora que eu perdi de novo. Por Teve isso que a Kátia falou, quando está no pontinho de interrogação, é mais fácil da gente achar. sim, Foi sim. alguém que estava perguntando sobre o nível 1, alguma coisa. Você me lembra a pergunta, Ká? Então, foi a Paula. Ó, minha dúvida é, em termos de início, o que devemos fazer para nos conectarmos antes de começar a aplicação, mesmo com o nível 1? É o que eu tenho. Aí ela agradece, né? Então, já está vendo mais perguntas de nível 1 hoje, né? E é interessante que hoje a gente Pode, né? não tem. Hoje a gente estava com foco acima, mas não tem nenhum problema, a gente retoma. E eu passei a outra pergunta, eu mesma falei, eu esqueci a pergunta que era outra. Ela aqui, ó. Mas Assim, assim, eu vou pode ler, aí responder, você cá. responde tudo junto. Tá Ok. bom. Ó, inclusive a Silvia, né? Quero saber se ser reikiana nível 1, se ser reikiana nível 1 e não praticar me faz Era mal? isso. Era Aí isso. faz tudo num Foi bolo. essa que eu tinha perguntado. Qual é a questão aí? Todo mundo que que recebe a iniciação, recebe um quantum de energia durante essa iniciação. Então, muitas vezes a própria pessoa já tinha uma determinada tendência a um trabalho de cura, a um trabalho específico, e quando ela recebe esse quantum de energia durante a iniciação, isso se multiplica ainda mais. Então, qual que é a questão? Não vai te fazer mal pela energia do reiki, mas às vezes não utilizar, não drenar ou não dá propósito para essa energia, inconscientemente, aí é uma coisa mais pessoal, pode sim te incomodar. Por quê? Ah, obrigada. Porque Consegui você achar? tem um quantum de energia para lidar. E se você não distribui, não usufrui disso. Não sei se vocês já ouviram a Ítala falando que, que dinheiro quer propósito, que dinheiro está aqui para nos servir. Da mesma forma que a Ítala fala que dinheiro quer propósito, que dinheiro está aqui para nos servir, igualmente equivale à energia do reiki. Ele quer um propósito, ele quer um servir. Se a gente não tem um servir, uma direção para dar para ele, fica um turbilhão, sabe uma pilha? Que você pode estar com ela nova, cheia de carga, mas se você deixar num aparelho parado,
sem utilização, a pilha estoura. E aquilo é um monte de energia que perdeu. Ninguém usou o aparelho, o negócio não foi usado mesmo e aquilo se perdeu. E pode estragar, inclusive, o próprio aparelho. Significa que você vai ficar doente? Necessariamente? Não. Mas significa que, inconscientemente, a sua alma, espírito, essência, seu interno, do jeito que você quiser chamar, o seu interno tem um chamado. Ele sabe que você tem essa energia que pode ser canalizada, utilizada para as pessoas, para você mesmo, para algo bom. E aí você não usufruir disso pode começar a te incomodar nesse nível inconsciente e o seu corpo vai começar a trazer mostras disso. Então, às vezes, você pode começar a dar choque. Eu tinha épocas que eu fiz um curso de Reiki em 2011 e na época eu trabalhava em carteira assinada, empresa com vários funcionários, etc. Quando eu voltei para São Paulo, que no Rio eu trabalhei sozinha. Às vezes eu chegava perto da cadeira da mesa e dava choque, mas era um choque da pessoa ouvir barulho, quem estava perto. Era um negócio muito absurdo, porque a quantidade de energia que estava dentro de mim, precisando ser direcionada, ser posta a propósito, a serviço, estava muito grande e eu não estava colocando aquilo a serviço. E isso pode te incomodar em alguns níveis, tá? Não significa que, ai, fiz o curso de Reiki, não estou trabalhando, vou ficar doente. Não é isso. Mas o seu inconsciente vai começar a te fazer chamados. Pode vir através dessa mãozinha dando choque, pode vir através de sonhos, pode vir através de te colocar em situações onde a sua energia possa ser utilizada. Então, de repente, você passa na frente de um acidente, você passa na frente de algum lugar, porque sua energia pode ser canalizada naquele lugar, para aquele contexto, aquele grupo de pessoas que pode estar usufruindo disso. Então, você perceba que pode ter sinais. Quer me complementar aqui, Ká? Ah, eu acho que você foi perfeita. Tá tranquila, amor. Estou olhando aqui os comentários, porque aí quando você terminar, eu. Pum! Obrigada. E aí a outra pessoa estava falando sobre o nível um. Para você começar a se concentrar, eu vi que tem algumas pessoas com essa dificuldade, e aí nós vamos ter milhares de possibilidades do que fazer, né, para você se concentrar, para você canalizar essa energia. A Kátia é a nossa mestre disso, de recuperar os reikianos perdidos, que eu brinco, que Não. são pessoal que já fez o curso, mas parou, ficou por algum motivo, estagnou nessa área. Mas o que eu gosto, entre outras variadas coisas, é, às vezes, e aí é o meu chamado, tá? Por isso que eu vou colocar vários às vezes, porque tem dias que eu estou numa tendência, tem dias que eu estou em outra tendência. Então, alguns dias eu quero silêncio mesmo, aquele silêncio absoluto, de olhar para minha alma, de olhar para mim e colocar a mão em alguma parte do meu corpo me conecta. Geralmente ouvindo os batimentos cardíacos, que é uma das dicas da Kátia. Outras vezes me conecta colocar uma música, e nós fizemos a live na 15 dias atrás, que foi maravilhosa, o pessoal amou, E que o pessoal também falando. já fizeram até comentário aqui hoje, né, falando dessa live, foi linda. E às vezes a música vai me conectar, às vezes a música sozinha, às vezes um mantra, às vezes eu uso a música para eu mesma começar a fazer uma meditação guiada, como se fosse para outra pessoa, e aí eu me guio junto. E tem hora que eu uso as minhas próprias meditações guiadas e eu escuto elas já gravadas, eu escuto e me ajuda a sintonizar. Outros momentos, os óleos essenciais me ajudam. E aí eu faço, já tenho sinergias prontas e me ajudam. Em outros momentos, os cristais. Às vezes eu somo um ou dois elementos, somo, mas eu não fico somando tudo. Porque senão começa a ser tudo e o reiki fica secundário nessa história, tá? E aí eu uso recurso para eu me concentrar com a minha egrégora, com o meu ambiente, com o trabalho que eu quero realizar, e aí eu vou, tá? Mas às vezes não precisa de nada disso, é só sentir, se permitir, fazer quase como uma oração, uma sintonização interna,
se permite ser canal e começa a mãozinha a funcionar em algum nível. Raras vezes, no meu caso, ela funciona numa energia mais fria, mas às vezes acontece. Geralmente, a minha energia é mais quente, minha mão fica daquele jeito pegando fogo, que eu já até brinquei com vocês de ter que lavar as mãos para poder lavar um tempo assim na água para ela poder voltar a uma temperatura mais normal. Mas o que que acontece? Tudo isso que eu falei agora, por que que eu quis dar todos esses detalhes? Porque eu também posso utilizar esses meios todos para iniciar, junto com os símbolos, um envio à distância. E aí, quais serão os nossos recursos para os envios à distância? Vai ter um monte, né? Você quer começar por algum, Ká? Me fala, que a Kátia sempre tem a lista toda bonitinha, assim, arrumadinha. Não, assim, o que eu sempre falo em relação a envio de reiki à distância são requisitos básicos, né? O primeiro a gente já comentou Os aqui, símbolos. ser sintonizado no símbolo, isso é bom sempre ser pontuado, porque como a gente está recebendo sempre pessoas, até que não são reikianas, para elas ter ciência de que se tornar um reikiano fazendo o curso 1 não é o suficiente para se poder enviar reiki à distância. É preciso ser sintonizado nos 3 símbolos. Então, isso é o requisito, o primeiro, né? O que faz o início de todo o processo. Você ter a habilidade, é reikiana nível 2. Aí você vai escolher a forma de se enviar. Então, no nível 2 a gente tem várias técnicas, né? A mais conhecida é o do caderno, a da caixa. Só que aqui a gente está falando, né, reiki à distância, quando a gente quer enviar para uma pessoa, como se fosse uma aplicação de reiki. Você faz como se você tivesse com a pessoa ali, mas ela não está ali, ela está em outro lugar. E como é que você representa essa pessoa? Papel com o nome, data de nascimento e local. Ah, eu sempre tenho que ter essas informações. Se você tem uma intimidade com a pessoa, se você conhece, com o nome você cria essa conexão. Mas, né, como a Gi mostrou lá É, no início, né, aquela lista precisa ter informações porque ela não conhece todo mundo que está ali. exato. Aí essa direção, né, esse reiki, ele vai com essas informações, né? Mas para uma aplicação, né, de reiki, eu quero aplicar em uma pessoa e quero focar nela. Você tem que ter o nome e essas informações. Aí depois você pode aplicar só no nome, você pode aplicar, né, num bonequinho que vai representar ela, e esse bonequinho pode ser um bonequinho físico, ou você pode desenhar um corpo num papel e ali você aplicar, né? Você pode usar o travesseiro. Tem gente que usa travesseiro, mas você tem que visualizar onde é a cabeça e onde é o corpo e onde é o pezinho. Você pode usar a técnica do joelho, que aí você usa um joelho para representar a cabeça e a perna, o corpo, a outro joelho e, né, a parte da outra perna, um é a parte da frente, outro de trás, ou o próprio Se corpo. quiser, a gente vai falando um por um, mas pode terminar e depois a gente volta e vai detalhando, dando mais minúcias sobre todos eles. Aham, Eu eu tô estou com fazendo todos um eles aqui escritos também, os nomes. Não apanhado. na sua ordem, mas tenho. Eu fiz um apanhado geral para você ter uma ideia, né? O reikiano que está aqui ouvindo ter uma ideia que existem várias formas e não existe uma melhor do que a outra. Existe a que você se adapta melhor. Então, sempre procure aquela que você se sente mais à vontade, né? Aí vamos começar a falar de cada um, Gi, como é que a gente vai fazer Vamos, porque acho que dá para a gente detalhar um pouco mais. agora? São várias técnicas e elas têm nome. E aí talvez eu vá de trás para frente para trás, porque no meu tá diferente. Eu tenho um material que é dos meus alunos e é dos meus alunos de nível 2 por diante, tá? Que talvez eu vá pegar deles, mas são basicamente esses que a Kátia mencionou agora.
e talvez saia um pouquinho da ordem, mas a gente consegue fazer da mesma maneira, tá? O que que a gente vai fazer? Primeira coisa é saber que o nosso pensamento tem um poder muito grande, tem uma força muito grande. E aí, quando eu já conheço a pessoa, eu consigo fazer um fio condutor a partir do meu pensamento. Eu vi que uma pessoa perguntou, eu vi várias perguntas, talvez eu me esqueça no caminho, qualquer coisa vocês coloquem lá no pontinho de interrogação, que a minha memória é um pouquinho. Ela foge, tá? Ela gosta de dar umas escapadas. E aí, alguém perguntou pra gente, né, se podia fazer reiki, se sempre teria que a pessoa autorizar. Isso é bem legal, tá? Sempre que você puder, que a pessoa tenha autorizado, é o melhor do mundo. Por quê? Quando a gente tem, por exemplo, e aqui eu já mencionei um pouco sobre isso, quando a gente tem uma pessoa alcoólatra, por exemplo, e a gente acredita que o álcool faça mal para o outro, e a gente quer de todo modo que a pessoa pare de beber, ou que a pessoa que é fumante pare de fumar, ou que a pessoa que é gorda pare de ser gorda. Ou que a pessoa que. E aí a gente começa a querer mudar o outro o tempo todo, sendo que a pessoa não percebe aquilo como um defeito, como um problema, ou até ela sabe que ela usa aquilo como um meio de defesa e ela está ciente disso e ela não quer mudar. E eu já ouvi muitas vezes, inclusive pessoas com baixa acuidade auditiva, que eu fui lá, mas por que a gente não vai ao médico? Vamos lá, vamos ver, colocar um aparelho. E a pessoa vira para mim e fala assim: olha, tem hora que é melhor não ouvir do que ouvir certas coisas. E a pessoa escolheu permanecer. Então, não dá para a gente ir fazer alguma coisa, ir colocar um reiki, uma oração ou algumas coisas contra a vontade da pessoa. E aí o Edu Parmigiani, ele faz uma frase que é bastante forte, de impacto, mas que é real, é um estupro energético. Se alguém pegar com você para uma relação, a força não é estupro? Da mesma maneira, se eu fizer algo à força para outra pessoa contra a vontade dela, acaba sendo um tipo de um estupro energético. É uma imagem forte, mas é só para vocês terem essa observação de que sim, mesmo sendo à distância, mesmo você podendo fazer sem nem que a pessoa saiba, o importante é que ela saiba que ela tenha autorizado, pelo menos, ou tenha te pedido. E aí sim a gente começa com todos os mecanismos. Por quê? Ela vai sentir, ela vai perceber, ela vai relatar o que mudou, o que que ela sentiu, e aí a gente vai começar a fazer um trabalho mais profundo, tá? Então isso era uma ressalva importante que eu precisava deixar com vocês. Eu sei que nesse momento temos muitas pessoas internadas, muitas pessoas em UTI, sem que eu tenha a disposição e a possibilidade de chegar até essa pessoa e perguntar. E aí você pede uma autorização ao eu superior dela, ao mentor, enfim, ao seu eu superior, ao seu mentor, para que, se for autorizado, a energia do reiki que você vai direcionar chegue até a pessoa. É esse caso que eu tô falando, tá? De se a pessoa está inconsciente, ela não consegue te responder, ou ela está inacessível, você pede autorização e aí você faz um envio de reiki solicitando que, caso haja uma permissão divina do universo, do cosmos, do jeito que vocês quiserem, caso seja permitido que essa energia chegue até a pessoa. Se não for permitido, Deus, o universo, o cosmos vai saber o que fazer com essa energia, seja voltar para a gente, seja fazer um reservatório, como eu já vi relatos de casos, de ficar como se fosse uma reserva de energia para o momento em que a pessoa tenha condições de receber, ela usufruir daquilo. Tudo bem até aqui? Ó, coloquei uma pergunta aqui antes desse. Ó, sobre o reiki à distância e animais. Eu amo. É muito parecido, Marta. A gente já fala um pouco mais sobre isso, mas quer dizer, dá para falar já agora. Animais, plantas, cristais, a gente também consegue fazer a distância. O que que vai diferenciar?
Quanto mais eu conhecer, melhor, porque eu consigo fazer um fio condutor do meu pensamento direto para aquele animal, para aquela planta ou para aquele cristal. Eu não conhecendo, aí a gente geralmente vai fazer sobre animais, em geral animais de estimação, que a gente pede todos os detalhes, nome do animalzinho, nome dos tutores desse animal, o endereço, e faz o envio para aquele lar, para aquele animal, tá? É possível fazer sim. É semelhante, tudo que a gente vai falar pode ser semelhante ao que vai se fazer com o animal, tá bom? Tudo que a gente vai falar para as pessoas. Tem mais cá? Tem bastante aqui. Se você quiser, senão eu vou dando continuidade aqui. Ó, essa aqui é bem interessante, ó. Se há pouco, pelo que eu entendi posso aplicar, né, a reiki à distância pela foto no celular? Eu gosto de sempre colocar o nome. Se a pessoa me manda uma foto, eu até deixo a foto do celular um pouco distante, mas eu me concentro no papel com o nome da pessoa. Eu até olho aquela foto, mas o envio, quando eu aplico a energia, eu gosto de estar com o nome do papel da pessoa aqui, e não com o celular entre as mãos. Mas isso é Sim. uma questão minha. Eu me sinto mais à vontade assim, mesmo eu olhando a foto de longe. É, Mas, eu já cheguei a usar também a imagem no celular, e aí o que que a gente vai fazer? Uma das mais importantes de todas as ferramentas que a gente vai ter no envio à distância vai ser a nossa mentalização, tá? No caso, não conheço a pessoa, recebi uma foto, eu vou usar a foto como imagem, vou trazer a foto como uma imagem mental, e aí eu me concentro na minha imagem mental. Por quê? Até dá para fazer no aparelho, mas não é muito legal. O aparelho é eletrônico, tem várias interferências, não é tão legal fazer direto no aparelho, tá? Até por conta do aquecimento, que o aparelho já tem uma tendência a esquentar, tem a bateria, tem uma série de mecanismos que drena a nossa energia. O ideal seria não estarmos tanto tempo com os aparelhos celulares tão próximos ao corpo, como a gente tem vivido. Mas, enfim, por vários fatores, o ideal é não usar direto no aparelho. Pode, algumas vezes sim, você não tem recurso, não tem impressora, não tem uma outra forma de fazer, você faz, como a gente mencionou, deixa o aparelho, a imagem, traz essa imagem para sua imagem mental e faz na sua imagem mental. É como se pegasse a imagem da coisa e traz aqui para essa materialização, tá? E aí da coisa, tô brincando, mas é da foto, como pode ser gente, pode ser animal, do jeito que vocês preferirem, tá bom? tem outra pergunta aqui, ó. Gostaria de saber a sequência para a reiki à distância. Tem até outras perguntas, mas elas são bem parecidas, algumas, né? São parecidas com essas, aí eu escolhi essa para poder Ok. responder todo mundo. O que que a gente vai fazer? Vai começar se dispondo. Então, eu vou estar concentrada e preparada para fazer o meu atendimento. É semelhante a um atendimento presencial. Pode ser com um nome ou com vários nomes. E aí a gente vai fazer as diferenciações, para uma pessoa ou para várias. Mas eu tenho que me dispor. Me dispus, me coloquei aqui atenta, concentrada, trouxe a energia do reiki para mim. Vou trazer a energia do reiki na sequência dos símbolos. Então, nós vamos começar por abertura, né? Abertura daquele portal interdimensional, tempo e espaço, que eu amo, sou apaixonada, que é o Honsha Shonen. A gente abre com Honsha Shonen, segue para o Seireiki e traz o Chokurei. Feito isso, aí, isso para quem tem nível 2, tá? Quem tem o nível 3 acima, a gente vai pôr o Daikumyo antes. Daikumyo, Honsha Shonen, Seireiki e Chokurei. Feito isso, eu direciono para aquilo que eu tiver preparado. E é aqui que faz a diferença, que a gente está mencionando. Pode ser no joelho, pode ser no travesseiro, pode ser no ursinho. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenças para vocês se localizarem a respeito disso, tá bom? Eu estou tentando ver aqui, eu não vejo o tempo. Qualquer coisa você me chama, cá, porque Não, eu estou numa outra tela aqui que se tempo estourar, você me avisa. O não, que tá, que a tá. gente vai fazer?
Colocou todos os símbolos, aí eu vou direcionar. E aí eu tenho o quê? Eu tenho várias fotos de pessoas. Eu posso pegar todas essas fotos entre as mãos e ir fazendo a minha canalização de reiki. Posso mentalizar como um grupo de pessoas onde eu esteja fazendo para todos de uma vez? Posso. Não, eu tenho 3 fotos, eu tenho 2 fotos. Posso individualizar esse atendimento? Pensar em uma pessoa primeiro, pensar em outra pessoa depois? Posso. O que a gente vai fazer? Quando são poucos nomes ou um único nome, a gente pode personalizar. Lembra que eu falei da mentalização? Existe na mentalização você imaginar a pessoa na sua frente, exatamente como se você estivesse fazendo, ou na sua maca, e aí você pode colocar uma maca, uma cadeira, e pensar a pessoa ali e você vai fazendo como se estivesse aplicando no presencial. Você vai fazendo na imagem mental que você produziu daquela pessoa ali. Ou existe uma outra técnica que a gente chama de redução. Você pensa na pessoa pequenininha entre as suas mãos. Você Nossa, pode fazer isso. Que geralmente essas técnicas a gente vai falar de uma, 2 pessoas, quando você vai fazer uma por vez. Quando você tem uma lista de nomes igual a gente tem ali, com mais de 50 nomes, fica mais difícil, principalmente porque eu não conheço todas aquelas pessoas, tá? E aí a gente vai seguindo. Tem a outra técnica, eu vou voltar no do joelho depois, tá? Tem a técnica da representação por objetos, que é você pode pegar um boneco ou um ursinho de pelúcia e você vai de novo atribuir a imagem daquela pessoa naquele objeto, porque às vezes você tem mais dificuldade de atribuir a pessoa só mentalmente, e aí você pode usar um objeto dela de preferência, e você vai fazer o reiki naquele objeto, como se fosse a pessoa. De novo, você vai trazer a imagem mental da pessoa para o ursinho ou para o bichinho, para o boneco, enfim, e vai fazer do começo ao fim, da cabeça aos pés, da frente para as costas. Então, lá do comecinho, atrás do jeito que você iria aplicar se a pessoa estivesse com você. E tem a outra forma, que são a caixa e o caderno, que a gente já fez uma live inteira só falando de caixa e caderno, então não vou dar muita ênfase nesse tópico, porque a gente já fez uma específica, tá? E aí eu vou voltar na do joelho. Deixa eu ver se vocês vão conseguir visualizar. Vocês estão vendo tudo minha bagunça aqui, né? Eu gravando aula com lousa, com quadro, tá tudo bagunçado. Não vai dar para ver. Eu subi o joelho aqui, mas não vai dar para enxergar. Deixa eu ver. Aqui, ó. O que vocês vão fazer? Vai pegar um joelho, geralmente a gente vai usar a maneira que a gente escreve, que é da esquerda para a direita. Eu vou mostrar só com esse que é o que dá. Mas você vai pegar, colocar as 2 mãos sobre o seu joelho, não sei se vocês vão enxergar aqui. Coloca as 2 mãos e vai fazer de novo, traz a imagem mental da pessoa, como se a sua coxa inteira, do joelho até a raiz, fosse a pessoa, a representação holográfica dessa pessoa. E aí você vai começar, faz da cabeça sendo o joelho, vai descendo, fazendo toda a frente do corpo dela, descendo peito, pernas e na raiz da coxa aproximadamente, já sendo os pés. E aí você passa para outra perna, então começando da esquerda para a direita, na outra perna você faz como se ela tivesse virado de costas e vai fazer de novo na cabeça, descendo até os pés. Essa é a maneira, é a tal famosa técnica do joelho. Você usa na sua perna a aplicação e você vai sentindo, vai fazendo como se fosse uma pessoa de novo ali com você, como se estivesse no atendimento presencial. Você vai seguindo passo a passo do mesmo atendimento que você faria. Terminou, visualiza fazendo aquela entrega, aquele fechamento nos pés, entrega essa energia, limpa, se desconecta, e aí quem já tem nível 3 mestrado, que tem o Haku pode usar, quem tem outros níveis pode usar outros símbolos, quem não tem, entrega simplesmente, vai lavar as mãos, deixa a água correr, se desconecta da energia da outra pessoa. Então, o principal são essas formas.
Então, a gente tem a fotografia, a caixa de nomes, a lista de nomes. No meu caso, que eu mostrei para vocês logo no começo da live, 9 páginas ali é lista mesmo, é escrito nome completo, data de nascimento, endereço se tiver, ou a cidade que a pessoa tá. Ah, eu não tenho um dos dados. Tudo bem, não tenho o que fazer, não vou inventar o dado. Mas quanto mais completinho, mais esse raio essa informação se conecta com a pessoa que é dona dessa informação, e a gente chama isso de raio união. É uma informação emprestada da radiestesia, que é uma técnica milenar também, tá bom? Então vocês fazem isso o máximo de informações possíveis, desde que não deixe a pessoa insegura. O que é isso? Para o meu público, dentro do Instagram, que muitas vezes eu não conheço, eu não fico pedindo endereço, CPF, coisas muito específicas, porque pode deixar a pessoa insegura, tipo, que essa louca vai fazer com esses meus dados todos. Então eu peço nome, data de nascimento, um pouco menos de dados, que vá servir, mas que não deixe a pessoa insegura pela exposição de tantos dados, tá bom? Eu botei uma pergunta aqui, Gi, que eu acho que é importante ela ser, né, colocada, ser, né, assim, comentada, né? Porque muita gente sente alguma coisa na hora que está aplicando, aí fica com receio, né? Será que foi? Será que não foi? Então, quando a gente tem uma interrupção, que aí a Helena, né, ó, tem o nível 2, estava enviando o reiki à distância, tive uma crise de dor de estômago e enxaqueca, né? Quando é assim, é a mesma coisa do presencial. Você para, se é uma situação que você não está se sentindo bem, né? Aqui, como a gente está falando de uma aplicação de reiki à distância, você combinou com ela está lá, você está fazendo aqui, ela está quietinha lá. Então você passa a mensagem, ó, eu terminei aqui que houve um problema. Se você se sentir à vontade de falar ou não, mas isso cabe de cada um. Mas interrompa. Você não está se sentindo bem, você não vai conseguir contribuir da melhor forma. Então, interrompa, marca outro dia com calma, cuide de você e depois, né, você marcou com ela e faz novamente. Mas teve qualquer coisa, pare, porque aí não é o momento. A gente tem que se respeitar também, né? Aí só colocando essa observação de essa crise foi totalmente sua, Helena? Ou foi uma crise que, por algum motivo, vamos supor, você já tem problema de saúde nessas áreas do corpo, já conhece, você conhece que algumas vezes tem essas crises. Ok. Aí só para, como a Kátia falou, menciona, não está se sentindo bem, tudo, e aí faz um outro momento que você esteja melhor. Agora, observe se você sempre esteve bem com essas questões e durante aquele atendimento, foi uma pessoa individual, atendimento específico de uma pessoa, você conseguiu entrar tanto no campo dela que às vezes você pega a sensibilidade de algo que ela esteja sentindo, percebendo, às vezes até pensando. Tem alguns reikianos que são alunos mesmo que têm uma desenvoltura, uma habilidade muito maior que a minha de captação do que o outro está sentindo. Então, às vezes, ele sente no corpo, ele sente até o que a pessoa está pensando, e ele consegue relatar. Eu não tenho essa habilidade toda, e aí tá tudo bem, faz parte da minha constituição. Mas se a pessoa tem, é ela saber conhecer que isso é uma habilidade, que ela percebeu isso no outro, continua tratando, então ali vai dar uma atenção maior na área do estômago, na área que está sendo afetada, deu essa atenção maior, quando terminar, se desconecta, se desliga. Para quem tem o Haku, ajuda muito esse último símbolo, que já é do mestrado. Quem não tem, vai usar o próprio Chokurei, o Daikumyo, vai usar os símbolos que tiver para ajudar a separar, depois que terminar a sessão, separar sua energia da outra pessoa e vai lavar muito as mãos, se entregar ou utilizar alguns recursos que eu já mencionei, aromaterapia, cristais, o que você achar que pode ser relevante nesse momento,
para ajudar a separar a sua energia da outra pessoa, porque pode ter tido uma hipersensibilidade, tá? Isso porque a gente lida, agora aqui já tem 99 pessoas, olha que lindo, online. E Eu aí, muito de usar, desculpa, né? Só para a gente não perder o raciocínio. Eu gosto muito de usar, né, uma técnica de reiki que tem, que é o banho seco, que você corta a energia. E essa técnica ela pode ser usada para esse momento que você está ensinando reiki à distância, como também se você tiver em uma aplicação de reiki presencial, porque ela pode ser usada para reikiano de qualquer nível, né? Só que como a gente está aqui falando de reiki à distância, a gente está falando de pessoas que têm o nível 2. Mas se você se sentiu mal, observou isso tudo que a Gi falou, é meu, não é meu, né? Tem esse olhar, nessa percepção, você pode estar realizando o banho seco, que é 3 vezes na diagonal, né? Você pegou aqui, colocou a sua mão direita no seu ombro esquerdo, rápido na diagonal, fez a mesma na outra, contou um. Faz isso 3 vezes e depois direto no braço também. Aqui conta um, depois dois, e depois você fica com as mãos, que aqui vocês, nesse processo, você já cortou. E traz aquela energia, não você jogar para a natureza, mas no exato momento que você corta, você está transmutando e está fazendo essa conexão de terra, porque sua mão vai ficar assim, você normalmente fica em pé, né, numa aplicação, mesmo que seja sentada também dá para fazer. Ficou paralelo ali ao chão, as mãos, e vai sentindo esse corte, né? Essa liberação de energia. E outra que eu uso muito para quando a gente se conecta muito, para quem não tem o Haku, porque o Haku você jogou, né? Você desenhou, rapidinho desconectou. É o enraizamento, que não é uma técnica de reiki, é uma técnica energética que qualquer pessoa, sendo reikiano ou não, pode utilizar, que é você fazer uma meditação usando a sua visualização mental, como seus pés fossem raízes, chegando ao centro da terra, depois subindo, mas isso tudo com calma, né? Eu estou explicando aqui rapidinho, só para você ter uma noção, né, para quem está assistindo. Mas essas duas são tira e queda. E além das que a Gi falou, né? Dos cristais, lavar a mão, né? Mas é bom ter esse olhar observador de que se é meu ou não, né? Se for sim, tem que se usar, conhecer para isso, né? sim. E se não for meu, a gente vai e marca com outra pessoa de novo. Aí fala com ela que de repente, né? Pode estar alguma coisa ligada, né? Ao estômago, porque o específico aqui foi da dúvida da, né? Da Agora esqueci. Helena. É, Falando e do aí tem, estômago. e aí tem uma outra questão que é, isso tudo, nós falamos de um atendimento à distância, entretanto, remoto. Mas hoje em dia nós temos um outro recurso, né? Desculpa, deixa eu só pegar rapidinho aqui essa pergunta. Quando for aplicar reiki, pode usar o Haku? Não, não precisa. O reiki é para o Haku é para cortar, não é para usar durante a aplicação, tá? A aplicação são os outros símbolos mesmo. Então, rapidinho aqui. É, O que que a gente tem hoje? Zoom, WhatsApp, celular para todo lado. Temos aqui o Instagram. Tem uma mestra maravilhosa, que é a Marília Medeiros, que ela teve um período, eu não sei nem se ela continua fazendo, mas ela fazia todos os dias, às 21 horas, o envio de reiki a quem entrasse na live. E ela ia fazendo ali na hora, ao vivo. E dá para fazer em grupo, dá para fazer individual, por um recurso técnico, né, por um instrumento eletrônico como esse, ao vivo, dá também. O que que vai acontecer? A gente vai dar uma preferência, se for possível, para essa, mesmo que seja pequena distância, não sei se vocês conseguem perceber, mas existe uma distância aqui da câmera, do aparelho, então ele está solto das minhas mãos,
vou ter uma predileção para que eu não esteja com a energia do instrumento interferindo na minha energia. E aí, a pessoa tá ali do outro lado, vai ficar olhando para minha carioca bem concentrada, sem falar nada, ela não vai saber o que eu estou fazendo. Se eu estou benzendo, se eu estou rezando, se eu estou fazendo o quê, né? Então, de preferência, aí é uma predileção pessoal, para você ir conversando, guiando a pessoa. Nem que seja, olha, nesse primeiro momento eu vou ficar mais silenciosa, porque eu vou estar fazendo essas partes centrais da sua cabeça e tal. Daqui a pouco a gente começa a falar alguma coisa. Você pode fazer. Se não, outra assim, predileção mesmo minha é fazer meditação guiada. A soprar também a forma de cortar. Não, é porque perguntaram ali, eu não A queria te perla. cortar. A minha predileção é fazer uma meditação guiada. Então, se a pessoa aceitar, se ela não tiver problema com isso, você pode colocar uma música de fundo e deixar só a música rolando um pouco baixinha, né? Não precisa ser muito alto, mas que a pessoa ouça e consiga entrar na energia da música. Ou, se você tiver dúvida, pede para ela ligar a música, se ela tiver um outro recurso, um outro instrumento para isso. E aí a pessoa vai ouvindo a música e você vai fazendo o reiki. É uma forma, ou durante a música você vai guiando essa meditação, ou seja, uma elevação de consciência, onde você coloca essa pessoa num estágio mais calmo, pode ser em alfa, pode ser em beta. Beta geralmente é a gente que fica porque está falando, está guiando, mas a gente pode ir conduzindo essa pessoa a um outro estágio de consciência e isso vai auxiliando com que o tratamento funcione de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais potente, e também que a pessoa perceba o que está acontecendo com ela. Porque se você só ficar absolutamente quieto e a pessoa também absolutamente quieta, ela daqui a pouco ela vai começar a abrir o olho e falar assim, o que que ela está fazendo? Oi. Deixa eu ver suas mãos, eu não tô vendo. O que será que ela tá fazendo ali embaixo? Então, pode gerar uma curiosidade que incomoda mais do que auxilia. Ou seja, de novo, o tempo todo, sempre deixe a pessoa amparada, consciente do que está acontecendo com ela, porque esse amparo vai fazer com que ela se entregue à sessão de uma maneira mais completa, de uma maneira mais gostosa, que ela curta esse momento, sabe? Que seja um momento gostoso para ela e ela consiga sentir os resultados. Porque senão vai ser só um momento de apreensão, do tipo, o que será que ela tá fazendo aí? E aí a outra pessoa fica, né, querendo levantar o que a outra tá fazendo sem ter suporte. Esse suporte mental, psíquico, sobretudo aos quadros de clientes com questões de ansiedade ou até de depressão. Isso tudo é importante a gente destacar, tá bom? Vai ficar Eu, gravada, Denise! eu gosto muito, né? Quer dizer, na verdade, eu não gosto muito de aplicar assim, né? Eu até falo, converso, tal, quando a pessoa está precisando, mas eu marco ou depois que acabou, ou eu marco outro dia, porque eu gosto que a pessoa fique deitada, porque senão ela fica prestando atenção, aí o racional dela fica só naquilo, pelo menos é a minha experiência, né? Eu vou falar, não, vamos marcar então, ó, daqui a 15 minutos ou tal dia. Aí a pessoa fica naquele momento e depois eu vou administrando. Porque O eu que percebi. acontece? Quando é no ao vivo, a gente tem como dar suporte, sim. A pessoa, às vezes, pode deitar também, depende da situação. Então, tá no trabalho, não vai conseguir relaxar muito, não vai ser legal. Se ela tá em casa, se ela pode às vezes, sabe, fazer só isso, na cadeira já ajuda. Às vezes, ela vai deitar mesmo. E aí você vai conduzindo. Qual que é a intenção? Uma das coisas que eu gosto é de deixar a pessoa me deixando vê-la. Então, põe apoiado o celular em algum lugar onde eu consiga perceber as suas reações. Porque às vezes a pessoa se entrega e fica a coisa mais linda que ela vai e não quer voltar. Fala, mas tá tão bom, eu não quero voltar. E ela demora um pouco mais. Quando eu tô olhando
o que está acontecendo, eu estou percebendo se ela está agitada, se ela está incomodada, se alguma coisa está esquisito para ela, ou até se ela foi demais, embarcou e não quer voltar, que eu já terminei tudo, estou chamando, a pessoa não está vindo, e aí eu vou lançar mão de outras coisas para trazê-la de volta. E aí, enfim, eu consigo ir bem com essa parte. Eu sei que a gente foi treinada, né, numa outra época, e que tudo era mais remoto, não tinha essa coisa tão do ao vivo, mas eu tô gostando de trabalhar com ao vivo. Por que que eu tô fazendo o Reiki aos domingos, 21 horas, sem ser ao vivo? É totalmente remoto. E aí eu jogo todos os nomes, vai para o grupo de voluntários faz, não são 100% das pessoas que estão no grupo que faz quem está disponível naquele dia, quem consegue, quem está apto, porque dá um trabalho ficar escrevendo esses nomes aqui na mão. A gente escreve tudo na mão e faz no papel. Então, o que que a gente faz? Escreve, 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 tem todos os símbolos, passa tudo e faz aqui no caderninho. Não é todo mundo que vai fazer e tá tudo bem. Mas, aos domingos, 21 horas, o meu filho já está dormindo. Eu não consigo ficar abrindo live, ficar abrindo câmera, falando alto. Aí não dá para mim. Eu já, inclusive, falei com o pessoal, quem quiser se unir ao grupo de voluntários, quem quiser participar, e se tiver disponibilidade de abrir um Zoom, de abrir uma live e fazer junto, legal, pode fazer também. Mas eu, Gisele, não tenho muita disponibilidade. Meus horários são mais vespertinos ou matutinos por conta dele nesse momento da vida. Talvez em algum momento mude, mas só para atualizar aí o pessoal mais jovem, que está mais acostumado com as tecnologias, ou que não se acha merecedor de cobrar por um atendimento completamente remoto e quer estar ali com a pessoa, dando um apoio, você vai fazer todo o passo a passo de um atendimento presencial. Vai abrir ficha, vai perguntar qual é a queixa, vai olhar para essa pessoa antes, deixá-la conversar, aplica, depois volta para ver como ela se sentiu, e aí você vai fazer todo o processo do atendimento presencial, entretanto, via algum instrumento eletrônico. Se é Zoom, se é WhatsApp, se é live, do jeito que você quiser, você vai se conduzindo aí com esses instrumentos, tá? Tem aí os Googles da vida, os Google Meets, tem vários instrumentos, vocês podem usar a ferramenta que quiserem, mas é possível continuar cobrando o Reiki, sendo feito à distância, sim, através desse mecanismo. O meu caso de domingo, 21 horas, é voluntariado porque eu quis, tá? Não é. E aí tudo bem, mas se eu quiser fazer durante a semana ou outro horário, um atendimento exclusivo, tranquilo, segue, porque a gente continua sendo terapeuta. Ah, eu já coloquei essa. Já, Já coloquei essa. quer subir outra? Deixa eu ver aqui. É porque aqui a maioria das perguntas é sequência dos símbolos, né? Que a Aí gente já falou. essa aqui também a gente já falou, né? Se posso usar só o. Só usar o Chokurei, Walter, geralmente o Chokurei sozinho é de quem só fez o nível 1. Aí você precisa ter feito o nível 2, que vai trazer o Seireiki e o Honshu Shonen. O portal, o que abre essa questão do tempo e do espaço, que vai te ajudar a te aproximar do outro, vai ser o Honshu Shonen, tá bom? Deixa eu ver se tem mais um. A Ah, é. Ana perguntou quanto tempo dura uma sessão e quanto custa a terapia. O custo é o seu como terapeuta que você vai dar, tá? Eu já vi terapeutas cobrarem 30, já vi terapeutas cobrarem 50, já vi terapeutas cobrarem 5.000. Real. Depende do que você vai demandar aí. O tempo também é flexível. Já vi pessoas que cobram por sessão de 20 minutos, já vi pessoas que cobram pela sessão independente do tempo que ela demore. No meu caso, costumava ser isso, e geralmente variava de 40 minutos a 1 hora, porque tem um atendimento inteiro, tem a conversa prévia, tem a conversa posterior. Só a aplicação, ela não vai mais levar todo esse tempo. Antigamente levava, porque ficava esperando aquele sininho a cada 3 minutos. Hoje em dia a gente já usa muito mais a intuição e essa capacidade de perceber o quanto fez efeito, tá? Pode aplicar na água, sim, e oferecer água para as pessoas, com certeza. Pode aplicar na água do seu cliente e ela levar, inclusive, uma garrafinha de água
feito reiki para ela ir tomando. Pode também, são várias formas de trabalhar com a água, tá? Uhum. Aí ela tá Que complementando. mais? Alguém perguntou alguma coisa da alimentação. Na aplicação eu falo durante ou só em pensamento? Depende da necessidade, Debinha. Se houver necessidade de ir conversando, pode ir. Se não houver e a pessoa estiver à vontade no silêncio, continua no silêncio e fala depois. Hum. Depende muito de caso para caso. As perguntas aqui em relação ao tema, elas já foram todas respondidas, né? Deixa eu ver essa aqui, ó. Os símbolos podem ser somente mencionados ou necessariamente têm que serem desenhados. Você não precisa falar. A pessoa está sendo atendida, ela não vai entender nada. Vai falar: o que essa louca está falando aqui comigo? Não precisa verbalizar em voz alta. Você pode assustar, inclusive, a pessoa fala assim: eu, hein? Ela está me xingando? Minha mãe fica brincando comigo: te curei, né? Por causa do chokurei. E aí ela muda para brincar, por conta de eu usar sempre. Mas é mais importante que você mentalize e desenhe se puder, se isso também não for assustar a pessoa. Se não puder ficar fazendo muito gesto, a pessoa vai ficar aquela cara de eu, hein? Aí você mentaliza. Mentaliza o nome, mentaliza o desenho e tá tudo certo, tá bom? Tem umas partes que eu dou umas bagunçadas aqui, mas é bom pra gente divertir mais a live, né? A Ana está perguntando: tem dúvidas sobre uma bolha ao redor do corpo, dourado, azul e branca, para proteção. Isso procede? Se você desejar fazer, você pode fazer, tanto para você como para a própria pessoa a quem você esteja fazendo o reiki. E aí, minha recomendação: se você for fazer isso para o cliente, é depois que terminou tudo, você pode envolver a pessoa nessa bolha de proteção, sobretudo quando ela está tendo muitos ataques energéticos ou não está sabendo lidar, está tendo muito desgaste. Pessoal da área da saúde hoje em dia que está trabalhando muito com luto, com morte, com morte, com morte, com dor, com sofrimento, e quiser estar atendendo essa pessoa e quer colocá-la numa bolha, ajuda, dá um amparo, dá uma segurança para essa pessoa se sentir envolvida numa rede de proteção mesmo. Isso é bem legal. Pode fazer para você, se você sentir necessidade, você também pode. Mas para o outro, perceba se há uma indicação, se você tem essa necessidade. Tendo, vá em frente, não sou eu que vou dizer que não. Aqui, a Ana, né? Qual é a técnica? Deve ser usada à distância, né? A gente falou bem isso aqui hoje, que você pode escolher várias, assim, a gente pontuou, né? A maioria delas, que é o nome, né? A caixa, caderno, joelho, próprio corpo, folha. E a live vai ficar gravada, Ana. Aí você vai conseguir, né, ver, porque aí senão a gente vai repetir de novo, mas é É. basicamente isso que eu te falei, Tem, né? tem Gente, várias Anas aqui, né? Tem uma Ana embaixo da outra. É, eu sim, eu estou utilizando a sessão de videochamada à distância, sim, para atendimento. Não é todo o tempo, mas eu estou fazendo isso porque eu não estou atendendo presencial nesse período. E aí já é um ano, né? Não dá para ficar parada absolutamente em um ano de vida. E aí sim, estou fazendo à distância. A outra Ana perguntou se presencial e a distância é o mesmo preço. Pode ser, pode não ser. O que que vai acontecer? No presencial, geralmente, nós temos custos mais elevados de deslocamento, tempo de deslocamento, pagamento de sala de aluguel, muitas vezes, pagamento de insumos, e aí vai uma série de insumos, inclusive os descartáveis que vão para a maca. Enfim, tem uma série de custos que podem não acontecer ou serem superiores com relação ao custo do à distância. A distância tem um custo? Sim. Aumentei meu custo da distância? Aumentei, porque hoje eu pago duas contas de internet para ter duas redes diferentes, ao invés de uma que eu tinha antes. A conta é mais elevada porque o meu custo de internet aumentou? É mais elevada, mas ainda não é
o valor que eu gastava com passagem, com sala, com todas essas coisas que eu falei. Então, vai entrar um pouco de fazer conta, vai entrar um pouco de conhecer seu público, vai entrar uma série de questões aí, inclusive porque eu consigo marcar um atendimento às 3, outro atendimento às 4, outro atendimento às 5, se eu tiver essa disponibilidade de tempo, que às vezes no presencial, demandando deslocamento e outras questões, eu não conseguiria. Então, isso tudo vai colocar na balança e ver qual é o seu preço final. Geralmente tende ao preço da distância ser mais baixo, tá? Mas não vou ser eu que vou te dizer em quanto. Esses valores você que vai calcular. Aí veio uma pergunta aqui falando dos símbolos para colocar na água, né? Você pode aplicar somente o reiki na água, alimento, ou você pode desenhar o símbolo que eu gosto muito, é o Chokurei. Chokurei eu gosto muito de aplicar ele na água, na comida, mas reikiano de nível um, se ficar ali alguns minutinhos na água, você também pode energizar a água com o reiki. Aí você bebe, bota para a família beber, ou você coloca para a pessoa que você está aplicando o reiki. Não vai ter Só problema. que aí, se a aplicação é à distância, eu poderia entrar com Roncha Zexoné para acessar, se eu tiver essa necessidade. Não é super obrigatório, mas se eu sentir essa necessidade, igual estou aplicando na pessoa, tá lá do outro lado, estou fazendo aqui na Kátia, suponhamos, e ela tá com a garrafa de água ao lado dela, eu já estou visualizando a água, pode ser que eu não tenha essa necessidade. Se você se sentir mais segura, você usa o Ronchase Shonen. Se não se sentir, tá vendo ali, você já consegue enviar, você pode fazer só com Chokurei, tá bom? Não vai atrapalhar você usar um símbolo a mais. Mas o Chokurei geralmente é o nosso talismã aí, né? O nosso Os queridinho. reikianos gostam muito desse símbolo, né? Além dele ser mais fácil, ele ativa a energia assim, então ele Transmuta rápido, tem toda uma questão dele, né? protege, então ele é o mais queridinho de todos, A né? gente já fez live dele também. A gente já fez muitas lives, né, cara? Tem bastante assunto que já foram trabalhados. Alguém perguntou aqui como seria a anamnese do reiki à distância. A mesma anamnese do reiki presencial. Os meus alunos têm dentro do curso a ficha modelo a partir da Associação Portuguesa de Reiki. A gente pega a internacional. Mas você pode adequar e fazer a sua própria ficha de anamnese, tá? A gente Quem perguntou das técnicas, como a Kátia falou, já tá aí, tá salvo. Daqui a pouco vocês voltam e vêm do começo. Como trabalhar com pessoas com depressão. E aí, Kátia, isso vai virar o nosso novo tema da próxima aula? eu acho que porque tem muita pergunta aqui falando sobre isso, e não é com uma resposta só que a gente vai poder ajudar, né? É bem delicado. Então, seria bom a gente discorrer uma live inteira só para isso, porque aí a gente vai poder contribuir muito melhor do que aqui colocando uma pergunta rápida, né? E respondendo aqui rapidinho a Maria, né? O reiki para outros países pode sim. Você pode, se a pessoa estiver em outro país, com a conexão à distância, você faz. Aplica reiki nela, não importa onde ela esteja. Você sabe o porquê dessa pergunta, Ká? Porque Porque antigamente se falava que benzimento não vencia, não pulava rio. E aí, se a pessoa estivesse num lugar muito distante, quem estava benzendo podia benzer a distância. Aí vinha aquela história de trazer uma peça de roupa, ela benzia a distância. Mas o benzimento não vencia rio, não vencia mares. Se a pessoa estivesse em outros países, ela não. Até um benzedor ainda muito antigo, se você pegar, eles falam: não, ela está lá do outro lado, não consigo, não vai chegar. Mas hoje em dia a gente sabe que chega sim. E não só chega, como o nosso pensamento é muito mais veloz, ele chegou a qualquer parte do mundo imediatamente. A Kátia está na Holanda, a gente aqui no Brasil, a grande maioria de nós. Teve algumas pessoas já falaram que estava em Portugal, mas cada uma numa parte do mundo, a gente se conecta, a gente sente uma outra. E se uma quiser aplicar aqui na outra, super flui.
porque a gente consegue fazer essa conexão, é uma delícia. Ah, o Eduardo, que tinha falado direto de Portugal para o Brasil, delícia! Obrigada, Edu. Eu tinha visto o seu comentário mais acima. Então, hoje em dia, a gente sabe que não tem bloqueio, não tem problema nenhum de ser distante, de ser em outro país, do outro lado do mundo, não tem problema, tá? O Ronchas Shonen, inclusive, é um ponto especial. Eu sei que já estamos passando aqui do tempo, mas é um ponto especial. O Ronchas Shonen, ele serve também para fazer aplicação à distância a quem já faleceu. E eu amo fazer reiki para quem já faleceu. E aí é lógico, né? Vou perguntar e ficar esperando a pessoa responder. Não dá, a pessoa não vai me responder, pelo menos para Gisele aqui. Gisele Porta tá bem ali, nenhum dos Pode dois ser vai para ouvir. outra, né? Uma outra pessoa. Para outras pessoas talvez ouçam essa resposta, para mim não. Mas o que, que vai acontecer? Eu posso enviar como um carinho. Então, tem vezes que isso vai chegar em variados formatos. Quando eu faço para alguém que já faleceu, é muito curioso, porque se eu conheci a pessoa, eu consigo entrar e fazer com ela como se fosse nesse atendimento individual que eu mencionei antes com vocês. E às vezes eu sinto exatamente essa percepção de como se fosse um abraço carinhoso. É a energia do reiki, mas é como um abraço, como um carinho, como um até logo, como algo que diz, que dá aquela força do tipo, vai dar tudo certo, você tá bem e vai ser bem cuidado. Outras pessoas, eu percebo outras viagens aí de mecanismos, outros tipos de recursos, algumas vezes, como eu mencionei já para vocês, como se eu estivesse fazendo aplicação aqui presencial, mesmo a pessoa já tendo desencarnado. Então, a gente começa com Ronchas Shonen, que inclusive, antes, a gente já falou disso em algumas vezes, a gente separa, eu costumava sempre separar os caderninhos, um caderno só para desencarnados, e aí eu faço essa aplicação pensando na pessoa já numa outra dimensão. É como se eu abrisse através do Ronchas Shonen não só essa questão da distância, mas da dimensão ser outra. E aí é outro nível de comunicação. Consigo enviar para os desencarnados. Eu sou apaixonada pelo trabalho com desencarne, desencarnados, o processo do próprio desencarne. Eu amparo muito. Já fiz atendimentos específicos através do Reiki e a gente atender, daqui a alguns minutos a pessoa faz esse desencarne. Não estou matando ninguém, tá? Fiquem calmos. Não sou eu que provoco a morte é um fato, ela vai acontecer de qualquer maneira para todos nós, mas se ela puder acontecer de uma maneira mais branda, mais acolhedora, muito melhor, né? Sim, quando chega a hora não tem como, né? Não tem como. Vamos finalizar aqui, Gi, que já está na nossa horinha. Eu adoro, me empolgo. Hoje já está. Gente, obrigada. É muito gostoso fazer live com vocês todos. Obrigada, obrigada pela presença. Dúvidas, comentários, perguntas, mandem nos nossos directs. Quem tá me seguindo não segue, a Kátia segue. Quem tá da Kátia não me segue, vira e vice volta. Vira e Essa vice-versa. live Me enrolei. É, essa live hoje ela vai ficar no meu perfil, porque como que a gente faz? Cada semana, né? Cada Cada 15 dias. nós nos encontramos, discutimos um tema, conversamos, vemos o que é mais necessário aqui e vamos mantendo o tema, mas também abrindo para algumas coisas que a gente acredita ser importante no dia. Então, Sim. semana passada, a live das músicas tá no perfil da Gi, né? Que teve aqui gente falando. Então, se Uhum. quiserem ver, falaram aqui, né, dessa live que é muito boa. Semana passada, não, 15 dias atrás tá no perfil da Gi. Essa de hoje vai ficar no meu, e assim a gente está seguindo de 15 em 15. Cada live fica no perfil da outra, né? E para a gente finalizar, deixa eu só passar o meu recadinho aqui, que eu estou na Sim. semana Reiki na prática, que é a semana que eu faço para poder pegar, como a Gina falou, eu resgato esses reikianos que estão aí enferrujados, que estão com medo, né? Que não estão se sentindo assim, não consigo. Vem comigo, vem nessa semana
que essa semana eu faço conteúdos assim diversos para poder você entender por que que você não está, né, colocando o reiki na sua rotina, o que está falhando, o que que é bom, o que pode, né, o bloqueio que pode estar acontecendo. Então é uma semana cheia de conteúdo só voltado para esse perfil, né, de reikianos que querem voltar e não sabe como. A inscrição está aqui na minha bio, né? Hoje foi liberada a primeira aula. Amanhã vai ter live específica para isso. Na quarta será a segunda aula. E fiquem à vontade aí, divulguem. Reikianos, venham comigo. Exatamente. Vão que porque a gente consegue assim resultados tão gostosos, mas como a gente sempre fala, uma maratona não termina se eu não começar pelo primeiro passo. E aí não adianta você querer chegar lá e não fizer o principal agora, o começar mesmo. Então, esse passo a passo, a Kátia dá a mão, ajuda vocês a começar e a deslanchar. E aí vocês vão começar a treinar, treinar, treinar. Daqui a pouco vocês estão fazendo maratonas inteiras com reiki e é uma delícia. Daqui a pouco vocês estão fazendo aqui live com a gente, né? Vai ficar essa coisa bem gostosa e interativa. Eu ia fazer mais uma. Vou colocar uma foto nossa daqui dos nossos comentários da nossa live de hoje, porque não vai estar salvo. Eu vou colocar no meu perfil e eu gostaria, quem puder, que escreva pra gente o que mais gostou da live de hoje. Escreve quais são seus insights para a gente dar uma dinamizada, indica para outras pessoas, para a gente dinamizar tudo isso, tá bom? E aí já aproveita, indica a Kátia, indica a mim, para a gente conseguir construir cada vez mais uma rede sólida aí de apoio entre nós todos reikianos, tá? Quem quiser participar do voluntariado, vem também, me chama no direct que eu mando todas as informações lá. Gente, obrigada. Beijo, beijo, beijo. Obrigada, Ká. Delícia, linda sempre. Beijo. Beijo, amor. Até 15 dias, né? Até. Beijo, gente. Tchau. Opa. Tira aqui. Beijo, gente. Até amanhã. Manhãs com Reiki.